Fala galerinha do meu canal, tá começando mais um vídeo hoje. Brincadeira. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália. Hoje eu vou estar contando pra vocês toda a minha trajetória do meu problema de saúde, toda a minha história até aqui. São 1 ano e 4 meses nessa luta. E eu vou contar tudo que eu passei, tudo que eu passo, como eu estou até aqui hoje. Porque Deus permitiu, né? Deus falou assim, você tem que estar lá, meu. Então, se eu estou aqui hoje contando pra vocês a minha história, a minha trajetória, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui falando pra vocês tudo que eu passei dentro desse 1 ano e 4 meses. Tô nervosa e ansiosa. Gente, até perdi o que eu ia falar. Agora vamos começar a história, porque aqui tem que começar, né, meu? Aí tudo começou dia 13 de dezembro de 2019. Eu cheguei de trabalho com os pés inchados. Muito inchados. Não era inchadinho, não. Era muito inchados. Igual o pé de grávida. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. E eu achei estranho, porque nunca tinha me ocorrido. Já fiquei com os pés inchados, mas não daquela forma que estava. E aí eu achei que também, ao mesmo tempo que eu achei estranho, eu achei que era normal, porque eu pensei, eu trabalho sentada. E são 6 horas trabalhando. Eu acredito que seja cansaço. E final do ano, todo mundo sabe que a gente faz extra, trabalha o dobro, né? Então eu achei que era isso, eu achei que meu corpo tava cansado e tava reagindo de alguma forma pra me mostrar o cansaço, né? E aí, não levei em consideração. Tirei uma foto, mandei pra minha mãe. Falei, olha mãe, acabei de chegar do trabalho, olha como que meus pés estão bem inchados, né? Mas eu acho que é cansaço, eu vou tomar um banho agora, descansar, né? Jantar e amanhã eu vou acordar e eu vou estar bem. Outro dia eu levantei, os pés ainda estavam inchados, né? E eu pensei, cara, acho que é porque realmente eu tô extremamente cansada. Então não vai desinchar rápido, não tem como, né? São muitas horas trabalhando, porque eu não trabalhava somente 6 horas, eu trabalhava mais de 6 horas, porque era ainda mais 3 horas ou 2 horinhas de extras. Então, fora o tempo que eu levava pra chegar no trabalho, o tempo que eu levava pra chegar em casa, for colocar todo esse tempo, era basicamente 12 horas direto. Então, cansaço, né? A nossa mente ou o nosso corpo, quando está cansado, eles reagem de alguma forma, né? Pra nos alertar. Enfim, fui trabalhar com os pés inchados mesmo. O tênis estava mega apertado no meu pé. No decorrer do dia do trabalho, no dia seguinte, né, que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir dor nos pés, tipo, cansado. Sabe quando a gente anda, anda demais. E aí seus pés não tô aguentando, tá pedindo socorro pra você. Meus pés estavam assim, então eu pensei, realmente é cansaço, eu vou amenizar as extras, né, e descansar nos finais de semana que eu ficar em casa, pra poder relaxar o meu corpo, né, porque às vezes chegava folga minha, eu não ficava em casa, eu saía, porque ficar em casa pra quê? Já trabalho, já fico o dia todo presa, no dia que eu fico em casa eu ficar em casa, ou eu ia visitar minha mãe, ou eu ia pra casa de alguém, enfim, né, saía pra algum lugar. E aí eu comecei a sentir essas dores nos pés, saí do trabalho e fui pro médico. Cheguei no médico, falei, olha, eu tô desde ontem com os pés inchados, né? Eu tô com o tênis aqui, mas eu não tô suportando ficar com o tênis porque tá doendo pra caramba. E não é normal, porque eu nunca fiquei assim, é a primeira vez. E ele perguntou com o que eu trabalhava, como que eu trabalhava, se eu passava estresse. E eu falei, não, eu levo o meu trabalho muito na esportiva. E se ele falou, mas você deve estar cansada, né? Ou você tá tendo alguma doença reumática, ou é trombose, ou é má circulação, por você trabalhar sentada. E aí ele falou assim, vou te passar uns exames e eu quero que você passe no reumato. Marquei o reumato, né? Porém, na mesma semana que eu comecei a sentir isso, começou a piorar. O inchaço que estava somente nos meus pés começou a subir para minha panturrilha, junto com as dores e com algumas manchas, umas manchas estranhas. Sabe quando a gente é picado por algum inseto, algum animal,
O animal vai picar você. Né? Você é picado por algum inseto e fica aquela manchinha escura, pequena, né? Era assim, só que eram grandes, não eram pequenininhas, eram manchas grandes. Achei bem estranho, porque eu nunca tive isso, eu nunca tive alergia de inseto também. E aí eu fui pro reumato, porque o meu caso já estava piorando. Chegou o dia da consulta, o reumato analisou as minhas pernas e perguntou se eu não tinha sido picada por algum bicho, algum inseto. E aí eu fui e falei que não. Ele falou, tá, vou te passar alguns ultrassom, né? E você vai fazer. Quando eu estiver pronto, você vai marcar pra retorno e você vai passar comigo de novo. Eu não vou te passar medicamentos porque eu não sei o que é, o que você tem. E vai que você começa a tomar medicamento e a situação começa a piorar. Eu falei, tá, só que eu tenho dias que eu não aguento de dor. É muita dor, minhas pernas ficam muito cansadas. E ele falou assim, continua do jeito que você tá fazendo. Vai no hospital, toma um medicamento pra poder amenizar. Eu falei, tá bom, porque até então os medicamentos demoravam, mas amenizava um pouco a dor, né? Não tirava a dor em si, mas amenizava as minhas dores. E aí eu fiz o que ele solicitou. Porém, nos decorrer dos dias, até eu começar a fazer ultrassom, já tinha passado acho que umas 3 semanas já, que eu já tava desse jeito já tinha bem uns 15 dias que eu estava assim. Eu tive o exame, né, o ultrassom. Os dias começaram a ficar pior, começaram a ficar torturantes os meus dias. Chegou o dia que eu não conseguia mais trabalhar. Eu ia pro trabalho, porque eu parei de ir pro hospital tomar medicamento. Eu ia do jeito que eu estava, lá, cheia de dor, formigamento, pra poder trabalhar. E eu comecei a passar mal dentro da empresa. E eles tinham que me liberar pra mim ir embora, porque eu não aguentava ficar de tanta dor que eu sentia. Eu chegava e chorava de tanta dor. E aí eu falei, cara, agora o médico tem que descobrir o que eu tenho. Não tem pra onde eu correr, eu vou ir pro hospital e eu vou bater de porta em porta pra poder descobrir o que é realmente isso. Já tem 1 mês e meio que eu tô assim e ninguém, sabe o que é. Eu não melhoro, eu só pioro. Perdi 10 quilos dentro desse 1 mês e meio. Perdi assim, ó, pisquei, perdi. Como eu passava num hospital clínico, os médicos de lá pediram pra que eu começasse a passar em pronto-socorro, em hospital grande, que eles têm mais recurso. Então eu passava no hospital clínico e comecei a passar depois pro hospital grande, né? E aí lá também era a mesma coisa, me aplicavam medicamento, não passava dor, falava que eu não tinha nada, que provavelmente era frescura, que eu estava chamando atenção, ou que eu estava indo pra pegar atestado. E os médicos começaram a debochar da minha cara. Sim, eles debochavam da minha cara e desacreditavam do que eu estava falando ali. Ela partindo pra 2 meses do mesmo jeito. Porém, piorando, né? Eu resolvi descer de novo pro hospital clínico. Eu falei, algum médico aqui tem que olhar pra mim e falar, a gente vai fazer alguma coisa pra você melhorar. Não é possível, algum médico tem que fazer isso. Porque os médicos do hospital clínico me davam mais atenção do que o do hospital grande, né, do pronto-socorro. E aí eu peguei, fui, eu já estava andando um pouco mais de dificuldade de andar, eu tinha que arrastar os meus pés e segurar em alguém, porque senão eu não conseguia ir sozinha, as minhas pernas não respondiam, né, o que eu mandava. Até que eu passei com um senhor, ele perguntou o que aconteceu, eu expliquei pra ele que já fazia 2 meses que eu estava naquela situação, porém a cada dia que passava eu estava piorando. Ele olhou pra mim e falou assim, você tem síndrome de Guillain-Barré. E ele me explicou o que era a doença, essa síndrome de Guillain-Barré. Ele falou, quem tem síndrome de Guillain-Barré fica debilitado, perde os movimentos, né, do corpo, fica como se tivesse uma paralisia. Tem inchaço, tem dores. E aí eu falei assim, tá, né, vamos ver. Ele falou assim, porque faz muito tempo que você tá assim, já era pros médicos terem investigado você. Eu falei, tá, só que os médicos falam que é frescura, que eu quero pegar atestado, que eu não tenho nada, que eu tô chamando a atenção dos meus pais. E ele falou assim, frescura é não investigar. Isso é frescura. E ele falou, eu vou fazer uma carta pra você, igual um laudo, né? E você vai pegar suas coisas
do jeito que você tá aí. Eu tinha alguns exames em mãos, que era exame de sangue, de urina, ultrassom, em mãos já, né? Realmente não deram nada. E eu vou te dar esse laudo, você vai subir pronto-socorro lá em cima, você vai entrar pela porta principal, normal, vai abrir sua ficha normal, sem fazer escândalo, sem fazer nada, normal. Do jeito que você veio aqui. Quando você entrar no consultório, você vai olhar pro médico e vai falar que você veio aqui hoje, agora, você vai fazer isso agora. Vai mostrar esse papel pra ele e não vai falar mais nada. Você só vai falar, eu fui no hospital clínico, o médico pediu pra me entregar esse papel pra você. E ele falou, vai dar tudo certo, não precisa ficar com medo. E eu tenho certeza que você tem síndrome de Guillain-Barré. Falei, tá bom, muito obrigada, Deus te abençoe, né? Liguei pros meus pais, falei, olha, mãe, eu preciso subir agora pro pronto-socorro. O médico daqui de baixo me deu esse laudo. Não tô entendendo o que tá escrito aqui, porque realmente não dá pra entender o que tava escrito. E ele pediu pra que eu subisse pra lá e entregasse pro médico. E eu tenho que fazer isso hoje e agora. Porque aqui no clínico não tem estabilidade pra tratar, né? Subi pro pronto-socorro, apresentei o papel, como ele tinha me pedido, tudo que ele me pediu eu fiz. O médico olhou pra minha cara e pra cara da minha mãe e falou assim, eu vou internar ela na UTI. E eu falei, tá, eu vim todos esses meses, eu sofri todos esses dias, pra você hoje, agora, um médico mandar você me internar? Aí ele, eu tenho que te internar. Aí eu, tá, você tem que me internar, eu tenho que te internar porque a gente tem que investigar isso daí e começar o tratamento. Falei, tudo bem. Subi pra emergência. E eu conversando com a minha mãe, brincando, eu falei, eu ainda não tô entendendo por que eu estou aqui, por que eu vou subir pra UTI. Sendo que eu tava vendo todo esse tempo e ninguém, dava atenção, né? Sendo que tava uma coisa clara, quem é médico conhece. Agora um senhor teve que olhar, ele só olhou pra mim e disse que eu tinha, eu mal terminei de falar o que eu tava sentindo. E ele já falou. Ela falou, eu já volto, eu vou lá no consultório e vou conversar com ele. Tudo bem, ela foi pro consultório, conversou com ele. E ele falou, eu tô internando ela porque se tudo que tá nas pernas dela subir pro tórax, ela pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Então eu corria risco há 2 meses de ter uma parada cardíaca. Mas enfim, subi pra UTI, né? Minha mãe assinou minha internação. Eu subi pra UTI. E no mesmo dia que eu subi pra UTI, eu subi em torno de umas 4 e pouco da tarde, quando era horário de visita, né? E aí quando foi umas 8 e pouco já tinha o segundo horário de visita. E meu pai foi me visitar. E aí a médica já tinha vindo falar comigo, já tinha falado, Natália, você tá aqui na UTI, mas você não vai ficar aqui dentro, aqui na ala de UTI. Você vai pra outro leito, porque você é a única daqui de dentro que está estável. Não tem bactéria, não tem nada. E se você ficar aqui, como você já tá ruim, você ficar aqui pode ser que você pegue uma bactéria e a situação piore. Então, como você é a que mais está estável aqui, está melhor que qualquer um aqui, eu vou transferir você de leito. Você vai pra outro quarto, porém, os seus cuidados vai ser da UTI. Todos os médicos, todas as enfermeiras da UTI vai cuidar de você. E aí, na mesma noite, né, que eu fui internada, então eu fui pro quarto. E aí eu falei pro meu pai, olha, amanhã eu não vou estar aqui na UTI mais, eu vou pro quarto. Então, o senhor fala pra mãe que amanhã na visita, já vai direto pro quarto e traz minhas coisas, né? Porque na UTI você tem que ficar só com aquele pijamão horrível lá. Eu fiz alguns exames, né? E eu tinha um exame principal pra fazer, que era o líquor. Esse exame é um líquido tirado aqui da medula. Não é daqui de cima, é aqui embaixo nas costas. Pra saber realmente se era síndrome de Guillain-Barré, né? E o médico falou, Natália, a gente vai fazer esse líquor e vai... Se der alteração, você vai ser transferida de hospital, porque aqui a gente não tem os recursos de neuro, né? Os recursos maiores pra atender você. Então, se der alteração, você vai ser transferida, senão você vai ficar aqui alguns dias com a gente. E depois você vai ter alta, se você passar os dias bem, você vai ter alta e a gente vai continuar a investigação, só que fora do hospital. Ele tá bom. No mesmo dia que eu fiz, eu já recebi o resultado. Tive alteração,
Não sei se foi uma alteração grande, foi uma alteração leve, não sei. Porque o médico chegou, minha mãe já tava lá na visita, e ele conversou com a minha mãe e falou pra minha mãe, vou ter que transferir ela, porque o líquor deu uma alteração. Não sei te responder que alteração é essa, porque eu não entendo, né? Mas a gente enxerga que teve uma alteração sim. E é melhor transferir ela de hospital, porque lá tem toda uma preparação e uma estabilidade pra estar cuidando dela melhor. A gente concordou, tudo bem. Cheguei nesse outro hospital à noite, era por volta de umas 11, meia-noite. Isso já era o segundo dia que eu estava internada na UTI, né? Que eu fiquei aqui 2 dias praticamente. Cheguei lá, a UTI era totalmente constrangedora. Era de assustar a UTI de lá. Eu até falo que na UTI daqui eu entrei de olho fechado pra não ver o que tinha lá dentro. E a médica tinha falado, não precisa fechar o olho, pode abrir que você não vai ver nada demais aqui. Não precisa ficar com medo. E nessa eu entrei de olho aberto achando que iria ser a mesma coisa, né? E não foi. Foi constrangedor, porque eu vi de tudo. Gente, de verdade, olha, eu não gosto nem de lembrar, porque essa UTI é constrangedora, é aterrorizante. E logo que eu entrei, essa UTI era bem grande mesmo. Na hora que eu entrei, tinha uma ala de isolamento, tipo um quarto escuro, com vários equipamentos de médico lá, né? E um rapaz deitado, só ele lá dentro. Eu já fiquei horrorizada com aquilo. Já pensei milhões de coisas, né? Mas enfim. Perguntaram o que eu tinha, expliquei. E um médico suspeitava de síndrome de Guillain-Barré. E eu tinha feito o exame de líquor. Por isso que eu vim pra cá, eu fui transferida pra cá, porque o exame deu alteração. E aí eles falaram que eu ia ficar lá até eu passar com um neuro, pra ele estar analisando o meu exame e tá vindo falar comigo. Falei, tudo bem. Quando foi no outro dia, que aí já era o 3º dia de internação, ele não me deram atenção nenhuma. Eu fiquei literalmente lá jogada. Eu estava assustada, né? Só que assim, no hospital daqui eu tava tomando medicamentos todos os dias pra poder eu não sentir dor, para as minhas dores que eu estava sentindo ir amenizando, eu conseguir dormir, essas coisas todas, né? Tomava anticoagulante, porque eu ficava só deitada. E lá naquele hospital, é em Osasco esse hospital, eu não tive esses recursos que eu tive aqui, toda essa atenção que eu tive aqui. Era pra ter, porque o meu caso não era brincadeira, não era frescura. Se eu tava na UTI é porque alguma coisa tinha. Eu não ia pra UTI à toa. Ai, vou fazer festa na UTI, vamos pra UTI, uhul! Não. Ai, os médicos achavam que era isso, né? Que eu fui lá pra poder tomar o tempo deles. E aí eu passei o dia todo sem receber atenção. Chegou a enfermeira-chefe, né, da UTI, e perguntou para as enfermeiras que eu estava lá o que eu tinha e explicou. E aí onde eu estava, logo na minha frente, assim, era a mesa delas, que elas ficavam sentadas conversando e registrando as coisas. Eu tava assistindo, eu escutei elas falando meu nome. Aí eu disfarcei e fiquei tentando olhar para elas e escutar o que elas estavam falando, né? Eu fechei o olho e fingi que, tipo, ia dormir pra me escutar o que elas estavam conversando. E eu escutei elas falando que eu não tinha nada, eu estava fazendo frescura, porque eu estava muito bem, na minha cara dava pra ver que eu estava ótima, e que com certeza eu estava ali pra chamar a atenção. Que eu tinha que passar com um psicólogo, ali não era o meu lugar. E aí aquilo me matou por dentro, matou. Eu falei, não é possível. Não vou ficar recebendo essa humilhação aqui. Não vou mesmo. Minha mãe foi me visitar à noite. Falei pra minha mãe que eu tinha escutado. Eu falei, olha, a enfermeira-chefe falou isso, né? Que é frescura, que eu tenho que passar no psicólogo, que é coisa da minha cabeça, eu não tenho nada, eu estou ótima. Só que não veio nenhum médico aqui falar comigo ainda, me analisar, nem nada. Como ela sabe que é frescura? Eu tenho certeza que não é frescura. Eu sei que não é frescura. Minha mãe chamou a enfermeira, porque como era horário de visita, a gente tinha que conversar com o médico. Minha mãe conversou, tudo. E aí a médica falou assim, dependendo de como ela ficar essa noite, se ela continuar bem do jeito que ela tá, ela vai ter alta amanhã mesmo. Mas não é certeza ainda. E aí ela falou, tá bom, tudo bem.
Eu tava sentindo dores, as minhas pernas não estavam inchadas mais. Estavam inchadas assim um pouquinho, porque eu ficava muito tempo deitada, mas não tava como antes. As minhas manchas estavam mais claras. Eu não tava tendo formigamentos mais. Mas aí é porque já tava tomando medicamentos aqui, né? Então meu corpo estava movido a medicamento. Então com certeza eu ia ficar bem, sim. Passei com o neuro. No dia da alta de manhã eu passei com o neuro. E o neuro fez testes de reflexos comigo. Os testes de reflexos deram normais. Ele disse que eu estava bem, que eu não tinha nada. Tava tudo certinho, né? Não tinha nenhuma alteração. Passei alguns dias bem. Eu fui internada numa quarta-feira. Não, eu fui internada numa terça-feira e tive alta na sexta. Tive alta na sexta de tarde. Era em torno de umas 4, 5 horas. E aí eu falei, tá tudo bem, voltei a trabalhar na segunda. Fui na semana todinha trabalhar, tranquila, muito bem. Todo mundo falou, tá, graças a Deus, você voltou, que bom, você não vai ter mais nada. Eu falei, graças a Deus não, já passou, né, não sei o quê. Não passou. Tinha acabado de começar, gente, Na segunda semana que eu ia estar comemorando que eu estava bem, eu comecei a sentir tudo de novo. Eu comecei a ir pro hospital diariamente. Todos os dias. Todos os tipos de medicamento forte que vocês imaginarem, eu já tava tomando. Então eu resolvi ficar uns dias em casa, descansar, né? E o médico me deu um atestado. Ele me deu um atestado de 5 dias. 5 ou 6 dias, alguma coisa assim. Ele me deu um atestado pra mim descansar, pra ver se eu descansava e eu ia trabalhar, né? Voltava a trabalhar. E aí não